Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Hoje eu estou aqui com a Ana Caruso, sócia da Galápagos e responsável pela área de Real Estate no nosso Investment Bank, para falar como as incorporadoras estão se beneficiando nesse cenário aquecido, mesmo numa restrição de crédito que a gente está vivendo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Bom, antes de começar, Ana, assim, falar realmente do setor, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Eu comecei minha carreira lá no final da década dos anos 90. Entrei no Banco Votorantim pela área corporate, então desenvolvi o relacionamento com grandes empresas. Depois acabei fazendo trabalho em diversas outras áreas, passei pela área de produtos, passei pela corretora de valores, inclusive em outros bancos, então tive passagens pelo Itaú, pelo Banif, e tive uma experiência, o primeiro contato mais forte com o setor imobiliário foi no momento do IPO, onde eu participei bem ativamente desse processo. Eu era Equity Research Sales no Banco Banif, então a gente acompanhava e fazia roadshow com todas as incorporadoras, então foi um processo, foi um primeiro grande contato que eu tive com o setor imobiliário. E depois eu fiquei grávida de 2 meninos, acabei saindo do mercado financeiro e fui atuar na minha empresa familiar, que eles intermediavam, né, e organizavam club deals junto a incorporadores e investimentos, né, imobiliários. Então a gente juntava grupos para investir em SPS, então participava de investimentos hoteleiros, eu trazia investidores de fora aqui para o Brasil, a gente fazia sale-leaseback, fazia BTS, então eu atuei muito forte, criei uma rede de conexão, então funcionava como um grande hub. E lá para 2016, 2017, quando começou uma crise muito forte do mercado imobiliário, esses incorporadores passaram a me procurar para ajudá-los a fazer essa interface com o mercado financeiro e renegociar, às vezes, alguma dívida. Exatamente. E foi aí que eu conheci o Arnaldo, e ele viu, enxergou essa possibilidade, me convidou para se juntar à equipe, né, e participar e estruturar essa área dentro com ele na WM, e hoje estou aqui, né, como sócia da Galápagos, na frente do time de Real Estate da parte do IB, ajudando as incorporadoras enfim, a conseguirem explorar todas as possibilidades do mercado de capitais. Eu lembro dessa sua chegada, porque fez uma grande diferença no portfólio dos clientes, esses novos investimentos, né, porque eles estavam muito focados em produtos bancários. Exato. E você trouxe um novo olhar ali para a carteira dos clientes de Wealth Management. Foi super bacana, tanto que você está aí até hoje. Ana, falando um pouquinho agora do setor em si, a gente vê que está super aquecido, né? A gente está olhando taxas de crescimento tanto de 25% em BH até 2% em Porto Alegre, embora tenha acontecido tudo aí que a gente viu esse ano lá no Rio Grande do Sul. E as incorporadoras, elas estão com restrição de crédito. Mas assim, como que você olha que o mercado de capitais pode atender essas necessidades e até fomentar ainda mais esse crescimento? Sabe, Beca, então, de fato, 2024 tem sido um ano bastante positivo para o setor. O que nós temos acompanhado é que não só do número de lançamentos, que tem sido recorde, né, agora em 2024, principalmente do segundo trimestre para o terceiro trimestre, e agora o quarto também, que acabaram de sair os números bastante fortes. O que a gente vê é a velocidade de vendas sobre a oferta muito forte também. Então, é um cenário muito interessante para esse incorporador, é um momento bastante importante para ele poder aproveitar. E o que a gente percebe é que com a escassez do recurso da poupança, esse crédito tem ficado restrito principalmente para as médias e menores incorporadoras, né, que precisam aproveitar esse momento. Então, o mercado de capitais, ele consegue suprir um pouco isso? Suprir
Exatamente. Então, a gente consegue fazer uma leitura desse incorporador mais personalizada, a gente consegue ter estruturas que comportam aquela incorporadora ou aquele projeto de menor escala, sem que isso tenha um impacto no risco do crédito, né, que está disponível para o investidor. Então, a gente consegue realmente disponibilizar e ajudar esses incorporadores a crescer e acompanhar esse bom momento do mercado, né? Tanto é que é interessante, se você... outro dia estava olhando pelo Secov, hoje... fundos de investimento imobiliário e mercado de capitais, eles já representam 20% da estrutura de funding que é disponibilizada para o setor. Então, você vê como a gente vem ganhando espaço. A gente viu também, recentemente, a Caixa Econômica falou que vai disponibilizar agora só 70% do valor, né? Que tem diminuído os 70% do financiamento, né? Do valor do imóvel. A gente vê que tem diminuído isso. Então, assim, eu queria... te perguntar como que você está vendo essas mudanças para 2025, do lado dos incorporadores até. O que a gente percebe é que realmente a Caixa ela tem procurado concentrar, né, aquele crédito para o setor que é mais econômico, né? Então, a linha de esforço dela está nesse sentido. Então, o que a gente percebe é que os incorporadores eventualmente podem encontrar uma velocidade de venda menor, principalmente esse que atua no médio padrão, que é no SBPE, né? Uhum. Então, eventualmente ele pode ter um impacto nessa velocidade, o que pode apertar um pouco a questão de fluxo de caixa e ele acaba demorando a atingir aquelas exigências do plano empresário com mais tempo. Então, ele fica mais tempo investido no projeto, né? Então, a gente pode ajudar, o mercado de capitais, ele pode ajudar nessa melhor estrutura de fluxo de caixa desse incorporador. Então, eu acho que a gente consegue realmente ajudar esse incorporador que eventualmente pode encontrar uma velocidade de vendas mais devagar a, enfim, passar por esse período através das nossas estruturas. Você falou que dá até para combinar, né, o plano empresário com estruturas do mercado de capitais. Explica um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no mercado de capitais, a gente tem que entender que esse incorporador, ele, ao longo do tempo, as necessidades deles foram mudando, né? Então, se a gente imaginar que há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, esse incorporador, para ele desenvolver um empreendimento imobiliário, ele não precisava comprar o terreno, né? Ele permutava, então ele não precisava disponibilizar recurso tanto tempo antes de receber, né, de lançar o empreendimento e tudo mais. Acontece que como houve os IPOs, tem muitas incorporadoras com bastante recurso e um mercado bastante aquecido, o que acontece é que hoje os terrenos são muito disputados. Então, hoje, a incorporadora ela precisa disponibilizar desse recurso em momentos muito anteriores do que ela fazia há 15, 20 anos atrás. Então, o que a gente percebe é que esse processo todo ficou bem mais caro, né? Bem mais oneroso para as incorporadoras e o recebimento delas ficou bem mais distante. Então, essa exposição de caixa, a gente, mesmo que a incorporadora tenha o benefício, porque o plano empresário ele é muito interessante para o incorporador, né? Então, eu não vim aqui concorrer com o plano empresário, o que eu vim aqui é entregar mais uma ferramenta para esse incorporador, poder desenvolver o projeto dele da forma, eventualmente, com menos exposição de caixa possível e com o maior resultado possível. Então, o que a gente faz é ajudar esse incorporador a, eventualmente, em vez de usar o recurso próprio que ele usaria, né? Ele não iria usar um financiamento, ele iria usar o recurso do caixa dele. Sim, que costuma ser mais caro do que capital de terceiro. Exatamente. Então, o que acontece? A gente acaba montando estruturas onde eu faço a cobertura, o financiamento para ele,
dessa exposição de caixa inicial. E eu combino as nossas estruturas, porque o mercado de capitais eu posso criar a quatro mãos, então eu crio com o incorporador, a gente entende profundamente a história dele, a gente entende a operação dele, a dinâmica de desenvolvimento dele, e como que eu posso deixar essa estrutura de uma forma, em termos de garantia robusta. E aí a gente desenvolve e eu procuro tentar combinar. Então, eu posso usar outras garantias dentro da estrutura, eu posso ser permutante, eu posso fazer um CRI de permuta. Então, eu posso desenvolver algumas estruturas que eu combino e trago o máximo aí de eficiência para esse incorporador. Então, eu posso usar uma estrutura de CRI, ele ainda pode, assim, financiar a obra com um plano empresário, o que acaba sendo bastante positivo. E para aquele que não tem acesso ao plano empresário, a gente consegue fazer o financiamento, né, suprir essa lacuna da falta do plano empresário para esse incorporador, e eu consigo fazer o financiamento da obra, e aí é questão de fazer uma análise de cada caso, do tipo de operação, e entender um pouco como é que eu consigo fazer esse financiamento, mas também do ponto de vista de risco, trazer toda a robustez em termos de garantias e de fluxo. Eu quero até pegar esse gancho, porque você falou das incorporadoras de pequeno e médio porte, né? A gente está muito acostumado a ver incorporadoras de grande porte fazerem estruturas do mercado de capitais, já está no dia a dia deles. Mas quando a gente olha para de médio e pequeno porte, o que elas deveriam estar olhando para dentro delas, para já ter uma estrutura minimamente para bater na porta do mercado de capitais? Como que elas conseguem esse acesso? O que é importante, né, que a gente sempre acaba, né, a gente sabe que quando uma construtora de médio ou de pequeno porte, normalmente são até incorporadoras familiares, né? O que é importante é elas terem uma SPE devidamente constituída, patrimônio de afetação. Então, tudo que diz respeito àquele imóvel e aquele desenvolvimento é importante estar extremamente organizado, né? Então, você ter um balanço organizado é algo que é importante a gente visualizar, a gente entender, né? Tem muito claro para a gente, por exemplo, o que eu vou olhar, né? Numa incorporadora, além de olhar o balanço e entender um pouco da história, do momento daquela incorporadora, eu vou olhar muito o projeto. Né? Eu vou entender como é que ele fez aquele estudo de mercado, como é que ele precificou aquele VGV, se a gente entende se ele fez uma pesquisa de mercado, se aquele custo de construção que ele estimou para aquela obra está realmente adequado. Então, eu chamo uma empresa terceira para validar esse custo de obra. Então, a gente realmente vai ajudando esse incorporador a organizar essas informações, mas aquele dever de casa dele, de ele ter o domínio do produto dele, é fundamental. Sim. Então, assim, o domínio do mercado, do tipo do imóvel que ele está construindo e o valor da construção bastante afinado. Então, isso é bem importante. Porque tudo que a gente faz aqui, pelo menos muito do que a gente faz, acaba que os nossos próprios investidores consomem, né, esse tipo de produto. Então, exatamente, assim, tem que ter uma diligência, eu imagino, muito forte em cima do produto, do projeto, para ver se tem capacidade mesmo de honrar aqueles recursos que os investidores vão destinar, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente procura sempre montar uma estrutura onde a gente acredita no projeto, né? Então, a gente vai em loco, vai conhecer, por isso que a gente tem uma equipe muito forte na parte de imobiliário, né, que vai ter uma leitura do mercado, a gente vai visitar, a gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado bastante amplo e tem comportamentos completamente diferentes por segmento de atuação, né, e inclusive
de bairros. Então, se você pegar São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito grande, né? Então, o comportamento de venda e de incorporador e de desenvolvimento da Zona Sul não é o mesmo da Zona Leste, que não é o mesmo da Zona Norte. Sim. Então, é muito importante que você tenha uma equipe que seja capaz de entender essas particularidades de cada incorporador, do segmento que ele atua e da região que ele atua também. Então, a gente tem uma equipe aqui importante aqui dentro da Galápagos, né? Exatamente para a gente ter todas essas leituras muito claras antes de propor uma estrutura e antes de oferecer essa estrutura para o mercado. Legal. Bom, nosso podcast chama Evolução Natural. Então, eu sempre termino ele perguntando o que você acha que vai ser a evolução natural do assunto que a gente está tratando aqui. E aí, eu queria te perguntar o que você acha realmente que vai ser a evolução do mercado de crédito imobiliário dentro do mercado de capitais, né? Você trouxe aí um pouco dos 15 anos atrás, como é que era, que não precisava desembolsar, agora precisa, tá mais caro. Mas o que você enxerga para o futuro? O que eu enxergo que que o mercado de capitais, ele se mostrou muito forte, né? É uma ferramenta muito poderosa dos grandes incorporadores, né? Dos médios, né? Que hoje estão começando a ter, mas eu acho que o acesso a essas ferramentas, né, por parte dos investidores, acaba proporcionando para os incorporadores, inclusive menores, né? Então eu imagino uma democratização do Ainda acesso maior. desse incorporador ao mercado de capitais que hoje é bem dominado por grandes incorporadoras, né? Então a gente cansa de ver aí grandes nomes, né? Papéis de grandes nomes, mas que a gente consiga sempre trabalhar em estruturas bastante seguras, né, de investimento, onde o investidor se sinta confortável em investir e, ao mesmo tempo, esse incorporador menor consiga ter acesso a esse capital que hoje já representa 20% da estrutura de funding, tem bastante espaço, portanto, da gente, do mercado, ajudar, né, o setor como um todo, que é um setor bem relevante em termos de economia, né? E assim, quando eu vi ontem uma reportagem, inclusive, da Exame, que falou que em 2022 cresceu o consumo de CRI dos investidores em 145% no segmento private. Então, assim, também tem os incorporadores estão entrando no mercado de capitais e tem um apetite muito importante desse crédito, né, privado dentro das carteiras. Então, assim, é uma tendência sair dessa renda fixa puramente bancária, né, para uma renda fixa muito mais estruturada e tailor-made, construída através dessas estruturas, né? E com bastante garantia, né? Eu acho que um pouco do charme das estruturas é que a gente sempre conta com garantias reais, então é algo que o investidor ele sempre está muito bem calçado nesse aspecto, né? E eu acho que assim, um outro ponto que eu gostaria de comentar é que quando nós falamos do mercado imobiliário, a gente até está bastante focado no mercado residencial, mas vale lembrar que o mercado imobiliário ele é muito amplo, né? Sim. Então, dentro desse setor, nós temos prédios corporativos, nós temos edifícios comerciais, né? Varejo, Logística. shopping, enfim. Então, a gente tem hotéis, então a gente tem loteamento, então a gente tem uma infinidade de setores, vamos chamar assim, dentro do setor imobiliário, que muitas vezes o próprio plano empresário não chega, né? Então você vai... e para cada um desses segmentos, você tem um raciocínio completamente diferente, né? Então, isso é algo que é muito interessante para esses incorporadores do mercado de capitais, porque para cada um desses subsegmentos a gente consegue ter uma estrutura adequada e desenvolver uma estrutura personalizada. Isso é bem bacana. Eu acho que a mágica do mercado financeiro é justamente desenhar
para o que precisa, não é um produto de prateleira. Não. É isso que é legal, não tem um produto padrão, é uma construção ali do que pode ser feito, né? Exatamente. Exatamente. Legal, Ana, obrigada pela sua participação aqui. Mas a gente vai se falar de novo nos próximos e quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Eu te vejo no próximo podcast da Evolução Natural. Até lá!